filo dos artrópodes é um dos filos mais abundantes e mais diversificados que existem. Isso provavelmente está relacionado às adaptações especiais que os artrópodes têm, garantindo a capacidade deles ocuparem diversos tipos de habitats diferentes. Então, o tipo de formas, as variedades físicas que eles apresentam são extremamente grandes, o que permite a eles, então, ocuparem ambientes tanto na terra quanto na água, em lugares mais quentes, em lugares mais frios, em lugares mais úmidos e também mais secos. Então, dentro do grupo dos artrópodes, na verdade nós temos um grupo de animais que significa animais com patas articuladas. Só que na verdade isso foi um nome que se deu lá no começo para o primeiro estudo dos artrópodes, porque basicamente se via que as perninhas deles eram todas elas formadas por segmentos que se dobravam, articulados como se fossem nossos dedos. Então, com o passar do tempo, a gente começou a perceber e entender que na verdade não era só nas pernas que estavam essas articulações, que na verdade as articulações também se estendiam a outras partes do corpo, como por exemplo as antenas, peças bucais e às vezes até mesmo estruturas de asas e partes do corpo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que hoje a gente sabe que na verdade o artrópode é um bicho todo articulado, todo ele cheio de encaixes, muito mais do que apenas as suas pernas. Então, nesse grupo aqui, nós temos animais que além de ter o corpo articulado, eles apresentam segmentos sem metameria perfeita. Cuidado! O termo metameria é usado exclusivamente, assim de forma geral, para anelídeos. Então tem metâmero? Tem, mas é um segmento que não repete exatamente igual ao outro, ou seja, as peças da cabeça não são iguais às peças das pernas, os sistemas que passam nesses lugares também não são os mesmos, o que vai fazer então com que esses animais eles não tenham uma metameria correta. Então o correto nesse caso é chamar, em vez de metameria, chamar de segmentação, que significa o corpo dividido em pedaços, em segmentos. Lembrem que nesse caso, quem é segmentado basicamente é anelídeo, que daí sim tem metameria. Segundo, artrópodes, que tem segmentos, que tem pedacinhos. E no nosso caso, então, que é o caso dos cordados, que também tem segmentos. Mas, metameria verdadeira, ou seja, segmentos exatamente idênticos, só nos anelídeos. Então, além de ter patas articuladas, o corpo com segmentação que não é perfeito, né, não tem pedaços idênticos, a gente ainda vai ter indivíduos que apresentam um revestimento feito agora por um exoesqueleto de quitina. Então a gente já tinha lá nos nematelmintos uma fina cutícula de quitina, que era um pouquinho mais grossa que a dos demais, que também já está presente em plateumintos, também já está presente em anelídeos, mas não era tão grossa. Então ainda era chamada de cutícula de quitina. A dos nematelmintos é um pouquinho mais grossa que a dos outros animais que eu citei. Então precisa fazer uma troca de casquinha de vez em quando. Agora, nesse caso, esses indivíduos ele têm uma capona grossa. São muitas e muitas camadas de quitina, que é o exoesqueleto deles, feito então desse carboidrato, desse polissacarídeo, que é muito resistente. No nosso caso, se a gente tivesse um exoesqueleto desse tipo, a gente não teria condições de caminhar, de tão pesado que ele ia ser. Então, para esses indivíduos aqui, a quitina é um carboidrato que, para eles, sendo animais pequenos, é leve o suficiente para eles poderem carregar, mas que confere para eles uma grande resistência. Em alguns casos específicos dentro da água, como algumas lagostas, por exemplo, a gente pode ter o carbonato de cálcio, que é o calcário. Mas no mais, a grande maioria é quitina. Então, esse exoesqueleto, na verdade, é uma armadura que fica pelo lado de fora do corpo do bichinho e garante vários tipos de coisas para ele, como, por exemplo, proteção maior, capacidade de carregar mais peso, evitar a perda de água. Por isso que a gente encontra animais dos artrópodes, por exemplo, no meio do deserto. Por exemplo, aranhas de alguns tipos, de algumas espécies. Escorpiões também vivem nesses lugares. Por quê? Porque tendo essa camadona, essa capa externa, isso protege o corpo deles da desidratação. Só que, lógico, tem os seus problemas também. Não é só a maravilha, esse exoesqueleto. A maravilha, na verdade, está em perder menos água, proteger o bichinho. Por exemplo, determinadas formigas, tipo as cortadeiras, que cortam folhinha assim, elas chegam a carregar até 30 vezes o próprio peso. É como se a gente pegasse e botasse uma caminhonete nas nossas costas e fosse levando embora. Então, esse exoesqueleto tem vantagem, mas também tem desvantagem. Por exemplo, os bichinhos vão ter que fazer um crescimento descontínuo, que é cresce, para, cresce, para, cresce, para. Diferente de nós, que podemos crescer, 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 crescer e ir simplesmente aumentando de tamanho, sem ter a necessidade obrigatória de crescer, parar para crescer e se esconder na hora de crescer. Porque nesse caso, como o exoesqueleto, ele tem que ser substituído de tempo em tempo, porque ele funciona como uma armadura, e quando o corpo do bicho cresce dentro dessa armadura, tem que trocar a casca. Então, nos dias de trocar a casquinha,
o bichinho que está pertencente ao artrópode vai ter que parar, se esconder numa toca, num buraco, em algum lugar, para poder fazer o crescimento, porque nesse momento, nessas horas, o corpo dele fica suscetível ao ataque de predadores, à perda de água, a qualquer tipo de lesão, e ele pode morrer. Por isso, parte da sua vida é perdida para crescer. No nosso caso, enquanto tu está fazendo as tuas coisas diárias, teu corpo está crescendo, então não tem esse tipo de problema. Agora, nesse caso, no caso dos artrópodes, há uma perda do tempo de vida gastado para crescer. Então o indivíduo para de fazer essas coisas, não come, não reproduz, não sai colher alimento nem nada assim, ele fica só crescendo em casa, escondido dos predadores. Então tem umas desvantagens. A limitação de movimento também é um certo problema, tá? Além disso, indivíduos que graças a esse esqueleto, então, mesmo tendo que parar de vez em quando para crescer, eles vão conseguir ocupar muitos habitats na Terra, né? Então, provavelmente em praticamente todos os lugares a gente encontra algum artrópode. Aí, características embrionárias. São seres protostômicos, são seres triblásticos, são seres celonados, que significa que tem aquela cavidade do corpo, né? E são seres bilaterais, todos eles são assim. Então, dentro desse grupo, graças a essas características todas aqui, a gente vê que eles têm algumas particularidades e também que eles têm alguns tipos de vantagens sobre outros animais, por isso que eles conseguem ocupar determinados tipos de ambientes onde outros não estariam. Por exemplo, tem um bichinho que no mundo inteiro deve ter, espalhado em tudo que é canto, que é barata. Então, tem alguns animais que conseguem se disseminar mais, outros nem tanto, mas o que significa que graças a essas adaptações, a habilidade deles ocuparem vários espaços é maior que a de outras espécies. Então, se a gente for analisar a estrutura física de um artrópode geral, vamos pegar o grupo mais abundante, que é o grupo dos insetos. Se a gente pegar o inseto tem alguns que têm asa, alguns que não tem alguns que têm 2 asas, tem outros que têm 4 asas, tem alguns que têm asas adaptadas, então isso é uma coisa que nós vamos falar na sequência, né? Mas, a princípio, vamos pegar um inseto genérico, né? Ele vai apresentar a cabeça, um tórax, um abdômen todo dividido em segmentos, parece uma gaitinha. Se pegar, por exemplo, a abelha, o marimbondo, isso aqui inclusive tem cores listradas diferentes, dá para enxergar. Tem perninhas articuladas presas no tórax, tem asas presas no tórax, lembre, é que nem no nosso caso, cabeça, tórax, o abdômen, que é a parte, no nosso caso, da barriga, e os membros. Aonde os membros estão presos? Na barriga, que é o abdômen, ou no tórax? Na cabeça é óbvio que não estão, né? Então, nesse caso, cabeça, estruturas sensoriais, antenas, olhos e pinças, palpos, lábios, estruturas adaptadas a comer ou a sentir coisas do meio. No tórax, patas e asas. Então, a estrutura de locomoção sempre está no tórax, aqui no nosso caso, preso aqui e nas pernas. Então, nesse caso, a gente vai ter sempre estruturas locomotoras no tórax. E o abdômen, que nesse caso seria o nosso abdômen, que é a área da nossa barriga, ele é onde ficam a maior parte dos sistemas e órgãos, dentre eles o sistema reprodutor e o digestório. Então, se eu for olhar esse bicho, como é que ele é por dentro, fazer um raio-x dele, a gente vai ver que ele tem um contorno só. O que é esse contorno? Esse contorno, na verdade, é o exoesqueleto. O exoesqueleto é o mesmo desde a parte do abdômen, que se encaixa com a parte do tórax e das patas, que se encaixa com as partes bucais, que se encaixa com toda a cabeça com a antena, mas é todo vazado pelo lado de dentro, que se encaixa ainda nas asas, sendo assim, existe um fluido aqui dentro. Esse fluido, ele na verdade não é considerado sangue, tá? É quase aquela hemolinfa, né? Então, existe uma linfa, um sistema ali dentro com sangue, entre aspas, que na verdade não é sangue de verdade, é só um fluido. Esse fluido, ele anda espalhado aqui por dentro. Então, esse tipo de sistema, que é o circulatório, existe nos artrópodes, mas ele sempre é aberto. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, um inseto batendo no para-brisa do carro, ele espatifa, porque quebra essa casquinha toda aqui e vaza o fluido que tem ali dentro. Ainda, esse sistema circulatório é aberto, e a gente percebe isso quando a gente pisa no inseto, e que no que tu pisou, tu sente aquele quebrado, aquele craque que dá de quebrar a casquinha. E aí depois é aquele vaza todo aquele fluido que está ali dentro. Esse fluido chama-se hemolinfa, é na verdade aquele fluido que faz os papéis de sangue nesse caso. Então o sistema circulatório é aberto para todos os artrópodes e ele circula esse fluido para dentro da asa, para dentro da cabeça e da antena, para dentro das peças bucais, para dentro das perninhas, para dentro do abdômen e volta para um coração que é dorsal.
Quando volta ali, o sangue começa a ser empurrado de volta. Então, o coração só bombeia e o fluido vai se misturando e distribui para os músculos, distribui para os outros órgãos, todos os nutrientes, oxigênio, e já aproveita e recolhe também as impurezas. Então, esse corpo desse artrópode, ele na verdade tem essa casca. E aí o que acaba acontecendo é que quando ele começa a crescer dentro dessa casca, ele começa a ficar espremido. Como ele começa a ficar espremido, ele vai começar a fazer assim e se abre. Quando ele se abre, ele começa a fazer tanta força de dentro para fora que ele vai acabar explodindo essa casquinha. Então, para que ele possa crescer, o corpo dele começa a desenvolver um crescimento interno. Esse crescimento interno, na verdade, ele começa a acontecer de dentro para fora, assim, fazendo força para fora, até que o bicho fica tão espremido, como se a gente estivesse preso dentro de uma roupa muito pequena, e a hora que tu te estica, estoura a roupa. Nesse caso, essa casquinha, como ela não é que nem a nossa roupa, que ela é elástica, é uma roupa rígida, ela vai aguentar por um tempo. Durante esse tempo, enquanto o bicho está preso dentro dessa casca, o tamanho dele não aumenta. Só vai aumentar quando ele sair de dentro da casca. Então, existe um hormônio que vai criar nas costas do bichinho aqui assim, ó, uma fragilização, e aí quando ele fizer essa força de dentro para fora, sem se espichar, ele estoura as costas dele, abre uma fenda nas costas, e aí ele tira a cabeça, as asas, as pernas, o abdômen, a antena, tudo dali de dentro, sai inteiro pelas costas. E aí quando esse bichinho está saindo ali, o corpo dele ele ainda não tem uma casca nova suficientemente rígida e seca. Se ele ainda não tem uma casca nova, rígida e seca, o que acaba acontecendo é que essa casquinha está mole. Então esse bicho, enquanto a casca está mole, ele aproveita para espichar, estica, cresce um montão e aí ele alonga. No momento que essa casquinha nova que ele tem agora, saindo dali de dentro, secar, pronto, ele para de crescer de novo. E aí ele ganhou um tamanho um pouco maior. Sendo assim, o hormônio que fragiliza essas costas e permite fazer isso aí, se chama equidizona. Esse hormônio equidizona é o que vai permitir, então, essa troca periódica de cascas. Essa troca periódica de casca, ela tem um nome, se chama muda ou equidise, tá? Então, as mudas ou equidise são os períodos onde o bicho para, tira a casca velha, sai de dentro dela, aproveita para dar uma espichadinha, para dar uma crescidinha, e quando secar a casquinha nova, ele para de crescer de novo e permanece mais um tempo sem crescer. Então, comparando, por exemplo, o crescimento dos artrópodes que vai acontecer nessa forma de uma escada com o nosso crescimento e das outras espécies, o da nossa espécie e das outras espécies é um crescimento assim, que é um crescimento lento, gradual e contínuo, e aí chega um determinado momento que o tamanho para de aumentar, que é quando a gente fica adulto. Nesses animais, que é o caso dos artrópodes, o que acaba acontecendo é o seguinte: ele nasce aqui de um ovinho, por exemplo. Aí, quando a casquinha dele está mole, ele estica. Aí, no momento que a casquinha dele secou, ele para. Então, ele fica um período da vida com o tamanho dele igual, estabilizado, sem crescer. Aí, quando ele cresceu por dentro da casca e está muito espremido, ele libera essa equidizona, que é essa substância. Aí, essa casquinha, então, vai ser rachada, rompida nas costas. O bicho sai de lá de dentro, levando tudo que ele tem, todos os órgãos, inclusive perna e tal. E aí, quando ele saiu, o corpo dele ainda está mole. Então ele aproveita para crescer, 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 até que ele atinja um novo patamar onde a casquinha secou. Quando a casquinha secou de novo, passa mais um período de tempo com o tamanho estável. Aí quando ele está espremido lá dentro, rompe a casquinha, faz outro processo de muda, ou outra equidise, e aí cresce de novo. Então ele cresce, para, cresce, para. Então todas as vezes que ele fizer essa troca de casca, chamada de muda ou equidise, vai restar uma casquinha que fica para o lado de fora, uma casquinha solta da natureza, que a gente encontra muitas vezes essas casquinhas presas em cascas de árvore, que as cigarras, por exemplo, fazem isso. Essa casquinha que permanece presa na casca da árvore lá, aquela ali é a casca da cigarra, que é só o exoesqueleto velho. Esse exoesqueleto velho que sobra do processo de crescimento é chamado de exúvia, tá? Então, nesse caso, quantas vezes a muda for feita vai ser o número de vezes que o bicho vai poder crescer. Aí, algumas espécies atingem até tamanhos um pouquinho maiores. Em geral, todas têm um limite X de tamanho, que é o tamanho que está pré-definido geneticamente. Mas,
como o inseto, por exemplo, é presa para muito tipo de bicho, o tempo de vida deles é meio curto, assim, para eles ficarem muito grandes. E aí, teria um outro problema que impediria eles de crescer demais também, que é a questão da própria questão do peso deles por causa desse exoesqueleto. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que esse crescimento se dá em degraus, né? Cresce e para, que é aquele crescimento descontínuo. Então, no momento de fazer a muda, o equidício que seria aqui e aqui, o bichinho tem que se esconder numa toca para não sofrer o ataque de um predador enquanto a casca dele ainda está mole. Justamente por isso é que esses bichos perdem parte da sua vida fazendo crescimento. Então, essa questão do crescimento para eles é muito, muito, muito importante. Como eles chegam a esse crescimento? Se eles vão começar direto fazendo isso, ou se eles têm estágios prévios, nós vamos falar grupo por grupo. Por quê? Porque, na verdade, nem todos os animais dos artrópodes apresentam essa organização corporal. Na verdade, a organização corporal pode ter fusão dessa peça com essa e assim por diante. Podemos forjar pedaços do corpo, grudando fragmentos, e em função disso, a gente pode acabar tendo, né, pedacinhos que vão ser colados. Sendo assim, quando a gente tem fusão de peças ou união de peças corporais, cada uma dessas peças corporais passa a ser chamada de tagma corporal. Então, a tagmatização ou subdivisão do corpo dos artrópodes, ela serve como uma das grandes ferramentas para a gente poder fazer a subdivisão do filo dos artrópodes em classes. Agora, cuidado, porque existem vários tipos de classificação taxonômica diferente. Inclusive, o próprio filo dos artrópodes ele tem subdivisões em outros filos, dependendo de quem está classificando. Sendo assim, aqui nós vamos fazer aquela classificação que é a mais clássica, que é a mais tradicional, a mais comum de encontrar em questões de prova, que seria o seguinte: primeiro, pela tagmatização corporal, a gente imagina que o grupo mais antigo de todos os artrópodes é o grupo dos insetos. Então, o grupo dos insetos, assim como nesse caso aqui, ele tem, na verdade, 3 tagmas corporais, que são a cabeça, o tórax e o abdômen, né? Então, a cabeça, o tórax, que é onde estão então as partes de locomoção, e o abdômen, que é a porção posterior, que no caso do bichinho, que popularmente as pessoas dizem que é a bunda do bichinho, né? Tipo, a bunda da formiga, a bunda da aranha, essas coisas a gente chama de bunda e o abdômen. Então, cabeça é a parte onde estão os órgãos sensoriais, tipo antena, palpo, pedipalpo, pinças bucais, coisas do gênero, tá? Olhos, então tudo está na cabeça. Sendo assim, a cabeça, o tórax e o abdômen foi a divisão que organizou o grupo dos insetos, que é o grupo provavelmente mais antigo. Aí, a gente tem outras possibilidades de tagmatização. Primeiro, quando a gente teve, então, a fusão das peças cabeça e tórax, como se a gente tivesse grudado esses 2 pedaços aqui, criando uma estrutura chamada cefalotórax. Lembra? Céfalo em cérebro e tórax na cabeça ligada na parte do tórax. Então, o cefalotórax é como se fosse uma peça única. Nesse caso, cefalotórax vai ter, então, junto estruturas de locomoção, como pernas, por exemplo, e estruturas sensoriais, como olhos, a parte da boca e palpos e tal, né? Então, tudo que servir para perceber o meio. E o abdômen preso. Quando acontece isso, a divisão cefalotórax-abdômen é o que nós encontramos em 2 grupos. Os crustáceos, como, por exemplo, caranguejo, lagosta, camarão, né? E ainda os aracnídeos, como, por exemplo, aqui eu vou usar um termo assim que é genérico, tá? Como, por exemplo, a aranha, os escorpiões, ainda os ácaros ou ainda o cravo de pele, esses todos entrariam aqui. Só que aí, cuidado, tá? Aracnídeo é um termo genérico que se usa nesse caso, deveria pelo menos ser usado para aranha, tá? Por quê? Porque o escorpião ele já não tem as mesmas estruturas da aranha, né? Tem pinça, tem aquele pós-abdômen, que é aquele rabinho que ele tem, por exemplo, os ácaros e os carrapatos não têm essa subdivisão do corpo, então existem outras maneiras, outros motivos de classificação. Por isso que o termo aracnídeo aqui é um termo meio genérico, assim, para fazer uma classificação mais simples, tá? Mas isso nós vamos ver grupo por grupo. Aí, uma outra possibilidade que aconteceu de tagmatização corporal foi quando a gente, em vez de fundir as 2 peças anteriores, que era a cabeça e o tórax, a gente fundiu as 2 peças posteriores, que são o tórax e o abdômen. Então, o primeiro animal que fundiu isso, fundiu primitivamente, fundiu mal. O que acaba acontecendo? Ficou a cabeça separada, aí um tórax bem curtinho, pequenininho, dividido em segmentos, assim, tipo dos anéis das minhocas, e um abdômen compridão, assim. Aí o que acabou acontecendo foi que o corpo do bicho começou a ficar mais ou menos assim, uma cabeça
e um tronco alongado onde está tudo preso às estruturas de locomoção. Aí o que acabou acontecendo foi que esses bichinhos ficaram com a subdivisão do corpo, basicamente, feita assim, cabeça mais tronco. Mas, como alguns dividiram isso de forma primitiva, o que acabou acontecendo foi que ficaram alguns com cabeça, um tórax bem curtinho, assim, como se fosse só isso aqui, e aí o resto é o abdômen, que é onde vai ter o resto das estruturas. Então, nós temos dois grupos. Aquele que ficou de forma primitiva é como se ele fosse ainda mais próximo, mais parente dos insetos que mantivesse isso aqui. Só que aí ele ficou com a cabeça, no tamanho normal, o tórax encurtou e o abdômen alongou um monte. Então eles ficam bichinhos compridos e o corpo deles, depois da cabeça, é subdividido em segmentos. Aí nós tivemos a formação do grupo dos diplópodes, que é o caso dos animais que apresentam dois pares de pata por segmento, que é o caso, por exemplo, do piolho e do cobra. E ainda, os outros indivíduos que daí terminaram de fazer essa subdivisão, grudando essas estruturas, e formamos então os quilópodes, com um par de patas por segmento, e realmente o corpo dividido em cabeça mais tronco, e ainda esses indivíduos ficaram com a cabeça separada e o tronco todo dividido em segmento, pedacinhos repetidos, que é o caso, por exemplo, das lacraias, ou também chamadas centopeias. E aí agora com apenas um par de patas por segmento. Então, a questão da pragmatização corporal é um dos grandes critérios que nós temos que é utilizado para fazer a organização deles em classes, tá? Pelo menos essa classificação que nós vamos fazer. E aí, essa organização ainda tem outros critérios internos para poder subdividir eles, como sistemas, tipo sistema respiratório, sistema excretor, forma de reproduzir, só que isso vai ser analisado grupo a grupo de cada um deles. Então, nós vamos falar de cada uma das classes separadamente com suas características em comum. O que eles têm de comum, então, como artrópode, é o fato de todos eles terem essas características e todos apresentarem um sistema circulatório aberto com esse fluido que passa ali por dentro. Fora isso, é a questão do exoesqueleto quitinoso, a troca de casquinhas, que são as mudas do equidizes, e o crescimento descontínuo. Aí, as outras características, que são sistemas, capacidade de voar, número de pernas e tal, isso vai variar de grupo para grupo. Por isso que depois a gente estuda separadamente cada uma das classes dos artrópodes.